eterno Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez neste Shabat para estudarmos a Tua Palavra, para analisarmos aquilo que o Senhor tem traçado para nós, para observarmos e colocar em prática aquilo que o Senhor tem trazido para nós a cada Shabat. Seja o Senhor exaltado por cada palavra, seja o Senhor exaltado por cada conduta nossa, e que sejam agradáveis as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração perante a Tua face, ó Eterno, rocha nossa e Redentor nosso. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Meus irmãos, como já foi dito pelo Francisco, nós estamos estudando a 7ª porção da Parashá. O nome da Parashá é Vayetze, e saiu. Encontra-se em Gênesis 28, 10 a Gênesis 32, 3. Mas vamos começar em Gênesis 29. Ali nós vamos observar um grande ensino para todos nós. Um grande ensino para todos nós. Todas as porções são repletas de ensino. Todas as porções são muito elevadas para nós. Mas nessa porção, nós vamos observar algo que nós temos que observar se quisermos entrar no reino. Nós estamos falando de reino desde o início de Gênesis. E essa porção não é diferente. Essa porção me apresenta mais um requisito para que eu possa galgar, para que eu possa alcançar esse reino estabelecido por Elohim. Nessa porção, nesse texto que vamos ler, traz a evidência, a posição de Jó frente a Labão. A posição de Jacó frente a Labão. Obrigado, irmãos. Lá em Gênesis 29, 18, vamos ler comigo. Diz assim: Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha mais moça. Respondeu Labão: melhor é que eu a dê a ti do que a dê a outro. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por amor a Raquel. Jacó serviu a Labão 14 anos por amor a Raquel. Na verdade, se totalizar, ele ficou com Labão durante 20 anos, mas ele serviu durante 14 anos por amor a Raquel. Começamos por aí. No contexto aqui, servir foi aplicado no contexto de trabalho. Então, Jacó exercia o labor, Jacó trabalhava em prol do amor que ele tinha a Rebeca, amém? A Raquel. Então, esse é o significado desse contexto. No entanto, o verbo servir, ele possui outros significados muito maior, muito mais elevado do que simplesmente trabalhar. Vamos ver? O dicionário traz alguns deles. Diz assim: consagrar-se ao serviço. Esse é um. Cumprir deveres e funções. Este é outro. Ministrar é outro. Estar a serviço de alguém é outro. Todas essas são sinônimos de servir, mas um se destaca de um modo especial, e o próprio dicionário traz isso: pôr à mesa o alimento. Pôr à mesa o alimento é mais um sentido de servir. Quando Elohim, ali em Êxodo, vamos comigo? Ali em Êxodo 4, 23. Êxodo 4, versículo 23. Elohim diz a Moisés, para ele dizer a Faraó, 22, diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Eterno, Israel é meu filho, meu primogênito. Versículo 23, e eu te disse,
deixa ir o meu filho para o quê? Para que me sirva. Deixa ir meu filho para que me sirva. Essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade do soberano. Deixa ir este povo para que me sirva. Lá em Êxodo 7, 16, mais uma vez é dito isso. 7,16 diz assim: e lhes dirás: o eterno Elohim dos Hebreus me enviou a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Em todo momento, a vontade soberana de Elohim era libertar aquele povo para o servir, para que o sirva, para que o servisse. O servir para Elohim, meus irmãos, detém uma importância de extrema consideração. Ele constitui uma ordem expressa de Adonai, para mim e para você. Lá em Deuteronômio 6, versículo 6, 13, diz assim: ao eterno teu Elohim temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Olha que isso constitui para nós um mandamento, uma ordem, exarada por Elohim. Ele diz: só a Elohim servirás. Só a Elohim servirás. Tão somente, Josué fala ali no capítulo 22, versículo 5, Josué diz ao povo: tão somente tende o cuidado de guardar com diligência o mandamento e a Torá de Moisés, o servo do Eterno, que vos mandou: ameis ao Eterno vosso Elohim, e andeis em todos os seus caminhos, e guardais os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e o sirvais. Aí ele completa: o sirvais com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, com toda a vossa força. Ele não diz simplesmente: sirvais a Elohim. Não. Ele diz: tenham cuidado de o servir com toda a vossa força, com tudo aquilo que há no seu interior, com tudo aquilo que você foi gerado, porque você foi gerado à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E nessa paraxá, nós contemplamos um ensino profundo sobre servir. Mas o servir, ele deve ser impulsionado por uma coisa. Não adianta apenas eu te servir, Léo, te servir, Francisco. Há necessidade que o meu servir seja impulsionado pelo amor, porque somente vou servir de forma reverencial, de forma verdadeira, se o meu servir for impulsionado pelo amor. De outra maneira, eu servirei apenas por servir. Amor Elohim. Eu vou chegar lá. Amor Elohim. Ao Eterno, Todo-Poderoso. Assim o amor deve ser impulsionado, o servir deve ser impulsionado pelo amor, porque aí nós serviremos voluntariamente. E Paulo ensina isso em sua primeira carta à comunidade de Coríntios. Ele ensina lá em 1 Coríntios 9, vamos comigo, 9, no versículo 16, 1 Coríntios 9, versículo 16 a 23, Paulo diz assim: contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se o faço de boa vontade, terei recompensa. Mas se de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Olha só, irmãos, te foi confiado a oportunidade de servir perante Elohim.
Mas se você serve apenas por obrigação, você apenas executa o encargo que lhe foi dado. Paulo continua: logo, que recompensa tenho? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não usar do direito que ele me confere. Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da forma literal da lei, como se estivesse debaixo da forma literal da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, para ganhar aqueles que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Faço tudo isto por causa do evangelho, para ser também participante dele. Olha o entendimento da palavra servir que Paulo alcançou. Eu deixo de fazer o que é para mim, eu deixo de exercer um direito que me confere, para que eu possa fazer em prol da salvação do outro. É esse o sentido de servir. Fala. Porque Paulo teve entendimento, o mesmo entendimento do conceito que Isaías no capítulo 49 diz, que o servo ele exerce a função de servir para que a glória de Elohim seja manifestada. Amém. E não por simplesmente cumprir uma tarefa. Amém, isso aí. O servir a Elohim não somente constitui também a observância de um mandamento e estatuto, não, mas também consiste em uma porta de entrada para o reino. Olha o que Yeshua ensina em Lucas 12:35. Nós estamos falando muito sobre o reino, e não é diferente nessa paraxá. Uma porta de entrada para o reino. Lucas 12:35 diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Em outra tradução diz assim: estejam prontos para servir. Você está pronto para servir? Estejam prontos para servir, diz o nosso Mashiach. Jacó levou 20 anos para aprender, diz pastor. 20 anos. Ele teve que ser submetido a essa experiência para poder alcançar aquilo que Elohim tinha estabelecido para ele. Aprender. Fala no microfone, pastor. Para nós aprendermos a servir, nós temos que ser forjados com fogo. Igual quando você coloca um ferro no fogo para moldá-lo, ele é duro, né? Então vai moldar aquele metal a uma beleza que você deseja, simplesmente para uma peça funcional num carro. Então ele tem que ser forjado no fogo. Da mesma forma somos nós. Jacó aí, ele foi trabalhado 20 anos para aprender o servir. Amém. O versículo diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater na porta, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Estejais prontos para servir na volta do Mashiach. Seja você encontrado servindo. É isso que o texto, é isso que Yeshua está falando. Seja cada um de nós encontrando servindo. O salmista diz assim no Salmo 101, versículo 6, não precisa ir lá não, eu vou ler para você. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá.
Os olhos do Eterno estão sobre cada um de nós, irmãos. Não adianta você querer omitir algo do Eterno Elohim. Você mostra a cada dia quem você é perante o Eterno. Para onde fugiremos nós? Para onde? Alcancemos nós o verdadeiro entendimento do que é servir. O servir a Adonai voluntariamente. O servir a Adonai impulsionado pelo amor. Toda a Torá e os profetas se resumem em 2 mandamentos, diz Yeshua: amar a Elohim sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mas eu não sirvo. Como que eu posso revelar-me amando? Como que eu posso dizer que eu amo ao Eterno? Como que eu posso dizer que eu amo ao meu próximo se eu não sei o que é servir? Então eu não sei o que é cumprir mandamento. Estou aqui brincando de cumprir mandamento. Estou aqui enganando-me a mim mesmo, achando que estou enganando Elohim, e engano-me a mim mesmo. Um deles, lá em Mateus 22, versículo 35 e 40. Um deles chegou, doutor da lei, doutor da Torá, interrogou Jesus para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da Torá? Aí Yeshua disse: amarás o Eterno teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e o profeta. Não há como, irmãos, não há como servirmos a Adonai se não formos impulsionados por este amor. Não há, Léo. Não há. Se afirmamos que amamos Adonai, se dizemos que amamos Adonai, importa que venhamos a servi-lo com toda a nossa força, com todo o nosso coração, todo integral. Eu pergunto: é essa a nossa realidade? É assim que demonstramos aqui nesta casa, que é chamada casa de oração? É assim que eu sirvo a vocês? Mas não, o que nós mostramos, sabe o que é, irmãos? Aquilo que nós mostramos é um coração dividido. Coração dividido. Falamos que amamos ao Eterno, mas com uma alma não tratada, com uma alma aflorada na carne. É assim que nós dizemos que servimos ao Eterno. É assim que nós falamos que amamos uns aos outros. Nós não empregamos forças para servir. Isso é evidente aqui em nosso meio. É evidente. Enquanto um ou outro arregaça as mangas para servir, o outro busca possuir, o outro busca ter bens, o outro busca ser alguém na sociedade, adquirir um cargo na sociedade. Este é o nosso servir. Fala, meu irmão. Lucas 17, versículo 10. Versículo 7 a 10. Diz assim: qual de vós terá um servo a trabalhar na lavoura ou a apacentar o gado? A quem, voltando ele do campo, diga: chega-te, assenta-te à mesa. E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu?
dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado. Não, perdão. Dá graças ao teu servo porque fez o que lhe foi mandado? Dá graças, é uma pergunta que ele está fazendo. Dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Muito bem, irmão, muito obrigado. Mas não é isso que nós fazemos. Não é isso. Nós não empregamos sequer forças para cumprir os mandamentos. Aí, vamos lá em 1 Samuel. Olha o que Samuel fala. 1 Samuel, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 3. E disse Samuel a toda a casa de Israel: se de todo o vosso coração vos converteis, se de todo o vosso coração retornardes ao Eterno, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes que está dentro de você, preparai o vosso coração ao Eterno e servi a Ele só, unicamente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Aí Josué, no capítulo 24, 24 de Josué, ele vai pelo mesmo caminho. Versículo 15 diz assim: mas se vos parece, irmãos, se vos parece mal servir a Adonai, escolhei hoje a quem hás de servir. Escolhei a quem hás de servir. Se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Aí Josué vem e fala: porém eu e a minha casa serviremos a Adonai. Irmãos, escolha a quem você vai servir. Tenha misericórdia de você mesmo e não se engane. Escolha quem você há de servir. Se você vai servir a Baal, se você vai servir a você mesmo, ou se você vai servir ao Elohim da glória. Escolha. Não fique em cima do muro, porque lá em Apocalipse está dizendo, vamos lá para a gente ver Apocalipse 3, versículo 16, 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, conheço o seu coração dividido, não apto a servir, não disposto voluntariamente para servir. Eu conheço o teu coração. É isso que Elohim está falando. Quem deras fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, diz Elohim. Essa é a verdade, irmãos. Não estamos preparados para servir, apenas falamos em servir. Você não reserva sequer uma hora da sua vida, sequer para estar na oração. Você não reserva uma hora da sua vida para estar aqui ajudando essa casa. E aí eu pergunto: é isso o que você entende de servir? Roberto, a Bíblia fala que vai ter um chip agora, né, no final dos tempos aí, nas pessoas, marcando as pessoas, né, para que elas, marcando o reino do inimigo. Não tem isso, não é 666, não é uma coisa assim? Eu não sei, que eu não olho muito essas coisas, não. É uma marca para um tipo de reino. Então, a marca para o reino de Elohim é o furo da orelha. É o servir. É o servir. Se a orelha não tiver furada ali que fala na Torá, em Êxodo capítulo 21, você vai tocar isso aí? Não. Não? Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21.
Essa é uma condicional para você ser reconhecido, que você faz parte desse reino. É o furo na orelha. O furo na orelha é toda uma significação de que você ouve e obedece. Então, aqui a Torá coloca uma condicional, capítulo 21, ó. Hebreu, a partir do versículo 2, né? Se comprares um escravo hebreu, a palavra hebreu por si só significa servo, né? Então, vem falando de uma legislação aqui de liberação do escravo. Mas olha o versículo 5 e 6. Mas se esse escravo expressamente disser, eu amo ao meu Senhor, a Elohim, o meu dono, aquele que me criou, que me deu a vida, fez tudo por mim, e a minha mulher e aos meus filhos, eu não quero sair forro. Então o seu Senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, então ele o servirá para sempre. Então, se Satanás tem um chip para imprimir nas pessoas para o reino do anticristo, nós também temos uma impressão, mas só que essa impressão é uma marca no coração, não é? Você tem uma marca. O que vai te marcar e o que vai te reconhecer nos céus não é porque você pertence à comunidade Rehovot, ou à sinagoga Rehovot, ou porque você pertence à igreja batista ou metodista, ou você toca, ou você faz, ou você canta, ou você faz qualquer coisa. Não, é porque você serve. É porque serve. Então, para entrar no reino é uma condicional. Servir. Por isso, pastor, que eu fiz questão de trazer o significado do verbo servir, porque o verbo servir, ele não se limita apenas a você tocar, a você ministrar, a você cantar, a você dar uma cesta básica. Não. O servir, ele é muito mais amplo. Ele é muito mais amplo. Olha o que eu falei no começo sobre o verbo servir. Consagrar-se ao serviço do Todo-Poderoso. Consagrar-se ao serviço de Elohim. Cumprir deveres e funções sacerdotais. Amém. Cumprir deveres e funções sacerdotais. Dar e ministrar a palavra de Elohim. Pôr na mesa o alimento. O que nós temos feito. Pensa o alimento até para ele chegar na mesa. Até para chegar na mesa tem todo um trabalho. E a pessoa está servindo em prepará-lo. Isso. Quando os professores vêm aqui ensinar, compartilhar com vocês a palavra, todo um trabalho foi feito. Todo um trabalho foi feito. Não é verdade, Léo? Noites não foram dormidas para que você pudesse chegar perante Elohim e receber dele. Não é algo chegar e fazer, eu vou ler isso daqui hoje, eu vou tecer assunto sobre esse tema. Não é isso. Agora, bota-se na mesa o alimento, come-se, se farta e depois dá coice. Vocês conseguem entender isso? É o que a palavra fala. Engordou-se Jesus, comeu, engordou e depois deu coices, porque não está pronto para servir. Não está. O que nós almejamos? Nós almejamos um bom emprego, nós almejamos um bom carro, nós almejamos um bom status na sociedade, nós almejamos ser considerado pelos homens, nós almejamos isso. E eu disponho a maior parte da minha vida para conseguir isso. Estou mentindo, irmãos? Eu estou mentindo? Não estou mentindo. Mas Yeshua, em Lucas 16:13, diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se chegar a um
e desprezar ao outro. Não podeis servir a Elohim e a Mamon. Isso que Yeshua fala. Então eu pergunto, a quem você está servindo? Fale para você mesmo. Não precisa falar para mim, não. Não precisa você expor a sua vida, porque ninguém gosta de ser exposto. Fala para você mesmo. Fala no microfone, ó. Eu entendo que essa questão sim, que você está falando, tem até inclusive assim, acho que mais de uma forma de nós encararmos isso, que algumas questões voltadas ao serviço, elas são inquestionáveis. Você já falou sobre isso. Por exemplo, o serviço à Torá, aos mandamentos, aos profetas, aos ensinos de Yeshua, isso não se escolhe, isso não é um mandamento para ser cumprido. Que você obedece a partir do momento que você põe na posição de servo. Você não tem a opção de servir uma parte ou outra. Ou você serve ou não serve. Mas existe também, e eu acho que está muito em cima do que você está falando, um serviço que ele atende a um chamado específico pelo qual você tem também. E muitas vezes as pessoas não valorizam determinadas formas de se servir ao Eterno, porque muitas vezes caem no erro no qual você tem falado. Não é uma posição onde o seu nome não é citado, onde você não recebe um destaque porque você fez algo que foi público. Mas o serviço ao Eterno, ele vai em todas as esferas, desde um esfregão que você pega no chão, para deixar uma casa limpa, para que outros venham receber, até um ponto de você ser um professor, ser uma pessoa que torna o seu serviço público dentro do que você faz. Mas eu entendo que cada um tem o seu espaço para servir com um valor igual diante do Eterno, porque a questão do servir, você serve a alguém o qual te dá alguma ordenança para fazer. Então o problema é que muitas vezes nós deixamos de servir em determinadas situações porque para nós aquilo não tem um valor tão grande quanto outra situação. E eu acho que isso é um erro que cabe dentro de nós, porque isso cria buracos dentro da comunidade ao qual nós estamos. Perfeito. E situações que precisam muitas vezes ser divididas estão sobrecarregadas em menos pessoas, porque talvez não se deu o verdadeiro valor que aquela função tem. Perfeito. E não está se dando a atenção necessária a isso. Muito bom, Léo, o seu comentário, mas eu gostaria de levantar uma outra versão sobre servir. Para que você serve? Para que você serve? Qual a finalidade do seu servir? E aí é outra situação que nós devemos. Paulo disse assim: se eu fizer por fazer, estou cumprindo um cargo. Não foi isso que ele falou? Estou exercendo uma função. Que mérito tenho eu nisso? Então, irmãos, nós devemos entender o verbo servir com mais amplitude. Não é o varrer, não é o colocar aqui uma bandeja com um copo de água, não é o arrumar uma mesa e colocar em cima os pães. Não. Eu quero fazer isso para que a coletividade venha a ser beneficiada. É esse o sentido do servir, irmãos. Eu não estou fazendo isso para que você veja que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo isso para que Elohim veja que eu estou fazendo. Mas eu estou fazendo isso em prol de uma coletividade. Roberto, você tem os pães ali de Shabat, que é um dos exemplos claros de servir. Perfeito. É a irmã Fátima, esposa do pastor Rocildo, que envia cada Shabat os pães de Shabat do serviço da manhã e da tarde e das crianças para essa congregação. Ela muitas vezes nem aqui está, mas ela faz isso como uma tarefa que lhe foi confiada. Uma alegria no coração.
que não tem como nós agradecermos um serviço desse nível. É elevadíssimo, é elevadíssimo, é elevadíssimo. Eu não sei nem como, eu tenho medo de falar e ofender até a Eloís. Isso é servir. Então, é isso aí, irmãos. É a finalidade do ato. Fala mesmo. Você falou que servir como forma de trabalho, não é isso? Não, uma das formas. Isso, é o trabalho. Amém. Sim. É o entrar no reino. Isso. A sua vida, o salário, no meu modo, do serviço, isso que você falou também, muito maior, muito mais Isso. porque ele vai olhar no seu coração, ele vai olhar tudo que você está fazendo, ele sabe. Então o salário do servir é a vida. E a vida espiritual, a vida eterna, a vida do Senhor. E já o pecado, o salário, que ele falou, o salário do pecado é a morte. Então o salário do serviço só pode ser. Amém. É isso aí. Então, eu creio que nós temos que observar essa situação do servir dessa maneira. Olha, você sabe por que você está sentado aqui hoje? Você sabe por que essas fileiras estão em ordem? Você sabe por que esse piso está limpo? Não está limpo só para mim, não está limpo só para o Francisco, está limpo para todos nós. Por que hoje você pode estar sentado ouvindo uma palavra? Porque teve pessoas trabalhando em prol de servir para vocês. É essa a finalidade. E Yeshua ensina isso. Lá em Lucas 22, vamos ver. Lucas 22, 27. Meus irmãos, Yeshua, a maior autoridade da Torá, a maior autoridade da Torá, Yeshua. Olha o que ele fala aos doutores da lei e aos seus discípulos. 22, 27. Pois qual é vamos ao 25. 24. Houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Olha só o que nós discutimos. Quem vai ser o maior? Quem é o maior? Quem? Aí Yeshua vem e diz: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores, senhores. Mas vós não sereis assim. Não faça como os gentios, ele está falando. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Se você quer ser maior no reino de Elohim, sirva. É isso que Yeshua está falando. Pois qual é maior? Qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Quem é maior? É aquele que é o dono do lar, que tem muitos criados, que tem muitos servos ao seu favor? Ou é o servo? Quem é maior, irmãos? É o Senhor, é o que está à mesa. Porém, olha o que Yeshua fala. Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. O maior divulgador da Torá, o homem que tinha a Torá dentro de si, o enviado, o Mashiach, eu sou o menor, eu sou aquele que serve. E ele realmente serviu. Se eu e você hoje podemos elevar as nossas vozes a Adonai,
Se eu e você hoje podemos pedir misericórdia a Adonai, foi porque Yeshua fez um ato expiatório por nós, serviu por nós, foi morto por nós e ressuscitou por nós. É esse o sentido de servir. É o reino. Vamos ler, vamos continuar. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou o reino, eu confio o reino a vós. Para que vocês aprendam a servir, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mas você quer julgar, você quer se constituir um juiz sem antes servir. Essa é a nossa verdade. Aí vem o profeta, pastor, e grita, e convoca o povo, e o povo não ouve. Malaquias, profeta Malaquias 1:6. Profeta Malaquias, ele vem gritando, ele vem dizendo, ele vem conclamando, diz assim: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Eterno dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, mas vós perguntais: em que desprezamos nós o seu nome? Não sabendo servir, irmãos, não sabendo servir, não sabeis servir, e oferecemos pão imundo perante o altar. Mas o próprio profeta Malaquias, no capítulo 3:18, antes de lermos Malaquias, eu vou dizermos, nós temos que, lembra quando na porção passada nós falamos que você tem que empregar força para alcançar o reino? Lembra disso? Forjar com fogo. Mas nós temos que lutar com todas as nossas forças para servir. Servir. Sabe para quê, irmãos? Para que um número maior de pessoas alcance a salvação. Se não for esse o sentido do servir, não adianta você servir. Se não for em prol do seu próximo, não adianta você servir a Elohim. Porque se você diz que serve a Elohim, você serve ao seu próximo. Aí o profeta Malaquias diz, no capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Elohim e o que não serve. Essa é a diferença. É a finalidade do ato de servir. Em Hebreus 12:28, você não precisa lá não, diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Elohim agradavelmente, com reverência e piedade. Para finalizarmos, irmãos, porque este assunto não é um assunto grandioso, é um assunto sucinto, é um assunto rápido, mas é um assunto que tem que entrar em nosso coração. Para finalizar, há uma esperança para nós, para alcançarmos o reino. Está ali em Apocalipse 22.
se é que queremos alcançar um reino, né? Eu não sei se todos querem alcançar esse reino. Muitos querem passar por essa vida, apenas. Muitos querem ser justos para essa geração, aos seus próprios olhos. Convenhamos que sejamos justos para as futuras gerações. Convenhamos que todo ato de servir nosso não seja para mostrar para essa geração, mas seja para mostrar para gerações futuras. Em Apocalipse 22:1 diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Elohim e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, para os que todos que nela se apegam são bem-aventurados. É a Torá, árvore da vida para os que nela se apegam, e os que nela se apoiam são bem-aventurados. A árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Elohim e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Essa é a nossa esperança, de alcançarmos esse reino, para que venhamos a servir diante do trono do Cordeiro. Diante do trono do Cordeiro. Ali nunca mais haverá maldição. E os seus servos o servirão e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome, a sua marca, a marca de um hebreu, a marca de um hebreu. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada ou de luz de sol, pois o eterno Elohim o iluminará, e reinarão para todos sempre. Que o Eterno nos abençoe, irmãos, que venhamos aprender a servir com um coração voluntário, não pensando em servir para que o outro veja, mas pensando em servir para que o Eterno veja o que está no nosso coração. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, curvar as nossas cabeças. Yevarei Adonai vestmirer, Yair Adonai panavelecha verruner, Issa Adonai panavelecha, Veacen lecha shalom, Mishen Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto, e nos dê a tua paz, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.